Olá, 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 bem-vindos a bordo. Você está no podcast Empreendedores Compulsivos na sua primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Eu sou Alessandro Saad e aqui na minha frente está Luiz Felipe Pátio. Sejam muito bem-vindos, muito prazer. E estamos recebendo neste episódio a Sumaia Thomas, mãe de dois. Empreendedora, especialista em gestão de carreira com foco no equilíbrio entre a maternidade e trabalho e membro dos Empreendedores Compulsivos. Com muito prazer, com muito orgulho e já com uma série de cicatrizes. Um monte de cicatriz, né, Sumaia? Bom, primeiro, obrigado por você estar aqui. Obrigada a vocês. A ideia aqui do podcast é a gente meio que apresentar um pouquinho dos compulsivos, essa mistura da iniciativa nossa, essa química das diferentes áreas e tal. E eu tinha uma certa expectativa, sem aumentar a pressão, na sua vinda pra gente conversar, porque, na verdade, você fez um negócio que é muito a cara dos compulsivos. Você pegou uma dor pessoal, Verdade. que você entendeu que era uma dor coletiva, Verdade. e criou uma solução para isso. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa história. O que você faz e por que você faz isso? Como tudo começou. Como tudo começou. Bom, o que eu faço hoje, né? Qual que é o foco do meu trabalho, tendo passado por RH, mais de 15 anos no foco de desenvolvimento de líderes, de equipes, ajudando na comunicação e principalmente a dar e receber feedback nas empresas, né? Porque em consultoria multinacional de RH, uma das coisas que eu mais fazia era a avaliação de pessoas, a ter aquela pesquisa, né? E as pessoas recebem e faz o quê com aquele relatório que 300, né? Aquela coisa do 360 que o par falou, o chefe falou, o amigo falou. Então, trabalhei muito essa questão da comunicação. E ter tido uma primeira gestação no trabalho tão fluida, né? Sabe aquela coisa... Eu só me senti uma profissional grávida trabalhando, só isso. Eu tinha agenda cheia, eu viajava, e foi o máximo, né? Eu me lembro até, eu sempre conto que teve eu fui num cliente na Faria Lima que inverteram até a escada rolante para eu descer no estacionamento, porque eu tava grávida. E falou assim, nossa, que gostoso tá grávida e trabalhar, porque todo mundo te paparica, né? Quer uma frutinha, quer isso e tal. Você quer uma frutinha? Ai, obrigada. E aí, o que aconteceu na segunda vez? Nada disso. Nada disso. Assim, tipo, grávida de novo? Na mesma empresa. Na mesma empresa. Só que, assim, lógico, né? Você sai de licença maternidade, uma série de coisas acontece com você. Você olha pra vida, pro trabalho com uma perspectiva um pouco diferente. Você pensa no impacto que isso vai ter na criação dos filhos, da rotina, não é? Mas quando eu voltei, toda a gestão, né, do meu cargo para cima tinha mudado na empresa. Entendi. Então, eu, deixa eu te contar quem é Sumaia Thomas de novo, o que é que eu faço aqui, do que é que eu gosto. A posição também tinha sido mexida um pouco. Então, não era mais a mesma coisa. Os colegas eram os mesmos e tal, mas eu ouvi muita coisa absurda do tipo... Como que você vai fazer agora para trabalhar com 2 filhos tão pequenos? Porque tem um detalhe, né? Minha filha tinha 9 meses, eu já estava grávida de novo. Entendi. Ou seja, eu voltei para o trabalho, que isso é uma dificuldade nas empresas, que acho que isso é bem bacana falar. O meu chefe, na época, reagiu super mal, né? Então, eu falo assim, ele naquela posição não poderia reagir como ele reagiu. Mas também, vamos combinar, ele estava com 3 grávidas na área. Bom, eu trabalho, eu lidero uma empresa que tem 78% de público feminino. Uhum. Então, assim, gravidez é um estado permanente lá. Então, essa não era a rotina dele. Então, ele ficou bastante impactado, né? E tinha uma outra que era muito próximo aos meses de gestação. Então, é assim, como eu vou levar 2 grávidas numa reunião? Quem vai estar aqui para entregar o projeto? Eu falo assim, nossa, Sumaia, o que você vai fazer agora com 2 filhos tão pequenos? Você não vai voltar a trabalhar? Eu falava assim, gente, o que aconteceu? Né? Fiquei doente, né? E aí, cadê aquele paparico todo, né? Então, assim, no cliente, e assim, eu tive que fazer muito esforço para me posicionar o tempo todo. Foi muito legal, porque toda a experiência que eu tinha com desenvolvimento em liderança, cuidando de pessoas, falando e tudo mais, eu tirava, da minha malinha e falava assim, tá aqui. Só que isso foi penoso, não foi fácil. Entendi. Assim, que bom que eu tinha as ferramentas, mas não foi uma coisa fácil. Deixou de ser fã. E aí eu saí de licença maternidade de novo, pensei muito em tudo que tinha acontecido, tive vários insights. E uma das coisas era, como é que ninguém olha para isso? Com quem que a gente fala nessa hora?
não é? Ninguém tá vendo esse sofrimento, porque era RH, né, gente? Tava dentro de um RH de uma certa forma. E como que você não fala disso? Não tem um acolhimento, não tem um programa, um plano, não é? Claro, claro. E eu tinha a fórmula da primeira vez. O que tinha dado certo? Era assim, qual é o assunto da semana? O que a gente vai resolver na reunião semanal? Então, então na semana que vem, a Sumaia não está aqui porque ela já vai estar prestes a dar à luz. Então, o que a gente combina? Esse projeto vai até tal mês. Esse mês, a Sumaia não está. Sumaia, quem que você treina? Quem que você organiza? Claro, claro. Parece tão simples. E foi simples da primeira vez, então não fazia nenhum sentido. Então, essa foi a dor. Entendi. Entendeu? Essa foi a dor. Eu falava assim, o que aconteceu? E o que eu faço agora? Então, eu fiz uma série de coisas. Para me posicionar foi doído, como eu te falei. Mas na volta da segunda licença maternidade, o escopo também tinha mudado mais um pouco. Mas eu tomei a iniciativa de chamar minha chefe na época e falar assim, então, daqui 2 meses eu vou voltar. Você me chamou para a gente falar do bônus, mas deixa eu te falar. Eu tenho um plano A e plano B para a volta ao trabalho. Quero saber de você qual que eu coloco em ação. O que você está falando, Sumaia? Eu falei assim, plano A é voltar e fazer essa área continuar crescendo. Quero saber dos projetos, como estão as coisas, porque estou vendo a movimentação que está acontecendo, que está aqui, que a empresa está passando. Eles tinham mudado uma unidade para fora do país, enfim, uma parte do negócio. E o plano B, ela falou assim, tem plano B? Eu falei assim, tem plano B. Eu, com a minha experiência, posso ser uma consultora autônoma, né? Tenho várias certificações, sou coach, etc. E eu posso começar a ativar meu network para fazer isso, porque com um bebê pequeno, acho que de verdade o caminho não é a empresa. Uhum. Não, volta, até porque tem isso, tem esse projeto, então tá bom, beleza. Vou pro plano A. Mas o plano B estava desenhado. Claro. O plano D estava desenhado. Só que também tinha o plano C, que é tipo, o que fazer com isso? Como que eu posso atingir mulheres nessa mesma condição, que não tinham com quem falar? Ou o que eu faço com isso? Eu fui atrás, e daí saiu essa ideia da consultoria para mães, que começou como consultoria para mães e hoje, na verdade, é uma orientação para profissionais que não sabem como lidar com os impactos da maternidade no trabalho. Então, é desde a mulher que está em dúvida sobre engravidar ou não naquele momento da carreira, passa pela gestante que não sabe como dar a notícia para o chefe, né? Para essa gestante também que às vezes tem dificuldade de fazer esse planejamento e de pensar coisas do tipo, mas eu moro muito longe, o que eu vou fazer com meu filho? E minha posição na volta, e a minha equipe. Eu tava com uma cliente outro dia, ela falou assim, falei assim, aí, tá sossegada, tranquila para sair de licença maternidade? Quase. Eu falei, o que falta? Eu falei, de 0 a 10, né? Ela, 9. O que falta pro 10? Porque tem fulano assim, tem fulano assado e tal. Então, você vai ajustando para você sair tranquila. E aí, na volta, você poder também trabalhar, porque tem outras questões para a volta, né? E aí, eu dou esse apoio também na volta. E você tem um apoio pro chefe dela? Claro, por isso que por isso que é orientação para profissionais, né? Ou seja, o gestor que também não sabe lidar, ele não estava esperando. O meu chefe, na época, ele não estava esperando que eu ficasse grávida, né? Então, assim, como lidar com isso? E como não falar coisas... ele se desculpou, claro, foi uma coisa de momento, mas é uma coisa dura de ouvir, tipo, grávida de novo, né? Parece que é de propósito, é uma coisa dura de ouvir. Claro. Não é? E outras coisas, né? Tá com sono, tá lenta, tá... Outro dia, o caso de uma outra cliente, o chefe passou e viu ela no puff da empresa, que tem uma área de puffs e tal, e ela foi fazer uma reunião para... Tem uma fase que a mulher às vezes perde um pouco de líquido, então você tem que ficar mais dormir do lado esquerdo, tomar mais água. Então é bom você mudar da posição. E ela foi para lá, dor nas costas, já vai mudando algumas coisas. Ele passou e falou assim, aí, tá com dorzinha nas costas? E ela lá fazendo a reunião com uma outra pessoa de uma outra área. Você fala assim, putz, eu tô aqui trabalhando, me esforçando, me ajeitando. E o cara passa. Então, claro, né? A gente está trabalhando, uma orientação, porque ela tem uma dificuldade de reportar isso para ele. Porque é isso que acontece. Você fala assim, o que eu vou fazer agora? Como ele vai reagir? Como ele está se sentindo? Né? Gera uma insegurança, né? E às vezes para ele, né? Gente, eu só passei e estava fazendo uma brincadeira. Ou tipo, é verdade.
tô achando um saco essa história da gravidez. Eu não sei, Claro, né? claro. Mas você precisa abordar essa questão. E o apoio é justamente desvelar esses assuntos que estão aí, que são difíceis de ser tratados, mas são essenciais pro sucesso na volta ao trabalho. Eu não Senão sei você em que perde o hora- pique. Eu não sei em que hora você está ouvindo o nosso podcast, mas tem um outro episódio que a gente fala da expectativa, né? Daquele negócio que você, pô, o que será que a pessoa está pensando? Eu falo, cara, o que a pessoa está pensando, eu não sei. Cuida do seu aqui. E se você tiver que falar alguma coisa para ele, já transmite isso para que não gere esse desconforto do que ele está pensando, o que vai ser. E se ninguém se movimenta, né? Do tipo assim, mas para trabalhar aqui e fazer reunião com esse espaço bacana, colorido, divertido, eu preciso estar sempre na mesa? Qual a expectativa quando você me contratou? verdade, Tipo, pergunta, é mais simples. Mas você estava brincando da Rádio Jovem Pan. Eu lembro que lá eu recebi uma pergunta na verdade, um comentário, né? De uma das pessoas que estava fazendo o programa, que era o seguinte: quando eu estive grávida, foi a melhor fase da minha vida, porque eu não tinha medo de nada. É verdade, você pode falar tudo porque você não vai ser demitida. Então aproveita, dá um pouquinho mais de... Claro, devido a Sim, proporções, com educação e tudo mais, mas assim, você tá apta. Mas podem fazer da sua volta um inferno, né? Uma tortura. Você acha que, assim, ao longo dos... Quanto tempo você já está atuando com essa questão de... 3 anos. 3 com anos. foco na maternidade, no trabalho, 3 assim, anos. vamos dizer assim, nesses 3 anos, e até antes, no tempo que você atuava como gestora de recursos humanos, numa média, você acha que está havendo uma mudança de cultura e uma melhor aceitação e entendendo a gestação como uma coisa normal? Porque eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, era muito comum você ouvir nas empresas assim, não vamos contratar mulheres em idade fértil porque logo vai engravidar, ela vai ter que se afastar porque vai fazer ultrassom, e se ela tiver que sair de licença durante a gestação... quando volta, quando ele levar filho no médico, isso. Luiz, quero te convidar e todos os ouvintes a passar um dia, uma manhã, umas horinhas, 1 hora que seja, no LinkedIn, para saber que tudo isso que você está contando ainda é verdade. Então, assim, existem movimentos de empresas que contratam grávidas. Outro dia eu ouvi que a Rappi, iFood. Ouvi te falar que o aplicativo de entrega de alimentos estava contratado. É para editar essa você não parte? sabe qual é. Para não dar o crédito errado. Uma empresa, né? Uma empresa que, né, faz entrega de alimentos. Sorry about that. Contrata, faz questão, né? Tem isso no programa, porque sabe que isso chama atenção. Então, essa questão de olhar para a maternidade do trabalho é um baita negócio de atração e retenção de talentos. Claro. Então, assim, posso trazer aqui uma série de números, né? Do percentual de mulheres no mercado de trabalho, mulheres e famílias, classes... Quem decide compra em casa, gente. Então, assim, como é que você trata esse seu consumidor? Então, assim, tem um movimento, sim, de empresas contratando mulheres grávidas, que isso não é um problema. Tem até também no meu LinkedIn, eu repostei a história que uma pessoa falou assim: eu estou muito feliz na empresa que eu trabalho, porque eu vi uma mãe amamentando na sala do recrutamento e seleção. Ela ia participar de uma entrevista e levou o bebê e ela estava dando de mamar. Aí todo mundo, uau, né, você tá chocado? Mas por que não, né? Por que não? Ela não vai levar o bebê todos os dias para o trabalho, não é? Então, tem coisas assim, do tipo, quanto é importante o posicionamento do RH na hora de uma entrevista, de decidir quem fica ou não na vaga, porque essa história, eu sempre digo, é uma conversa sobre competência. Claro, não se você é sobre gênero, sobre raça, sobre mulher... Entendeu? Homem não tem filho, não dá para o homem gerar o filho, né? A mulher precisa do homem para gerar. Então, gente, essa conversa é de em outro patamar, é sobre competência, sobre entrega e resultado. É curioso porque você vê algumas movimentações, né? Você vê algumas empresas que tentam mudar a cultura ou tentam mudar o discurso, ou seja, implementa a licença maternidade de 6 meses, né? 7 meses, que é opcional. Mas aí... A profissional, quando vai sair, fala, nossa, mas você vai ficar fora 7 meses, né? 6 de licença, você vai escolher mais 1 de mesmo? férias. Você vai escolher. E quando volta,
vamos dizer assim, como se diz? Não é torturada, Pressionada. né? Assediada moralmente pela questão da maternidade. Então você tem isso, a empresa implementa, mas a liderança não pratica. É isso. A cultura não foi implementada. E por outro lado, você vê empresas já fora do Brasil de casos que estão implementando licença paternidade. Paternidade. É licença não parental. Não de 5 meses, mas de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Deixa eu mudar o rumo aqui, assim. Ok, entendemos. Tá bom. O que você entrega? Vou contratar a Sumaya na minha empresa. Para as mães eu já entendi. Mas se uma empresa quiser te contratar, qual é a entrega, qual é o produto que a Sumaya leva para dentro da empresa? A Nissan quis me contratar uma vez e não conseguiu, sabe por quê? Porque ela me chamou tarde demais. Ela tinha uma super profissional na qual ela vinha investindo e quando chegou na volta da licença maternidade, a funcionária falou assim, eu não quero voltar. Por quê? Porque tô com um bebê pequeno. Calma, mas você é uma ótima profissional, a gente quer muito, a gente tem investido. Sumaya, por favor, fala, né, com essa pessoa, eu sei que você oferece um trabalho de apoio. Eu falei, é verdade. Pergunta se ela me ligou. It was too late, foi tarde demais. Então, o que eu entrego? Esse apoio para tornar esta volta ao trabalho possível, tranquila, para ambos os lados. Tá. Eu sou parceira da empresa e sou parceira dessa profissional que quer continuar crescendo na carreira. Outro caso, por isso que eu falo assim, vamos conversar desde a hora que você está gestante. Né? Mas tem um negócio antes, tipo, imagina assim, ó, aquela gravidez, ela é pontual para aquela mãe, né? Para aquela profissional. Mas para a empresa é um negócio recorrente, são várias mulheres. Então, assim, tem um produto para fazer uma intervenção na cultura da empresa? Você tem um negócio assim também? Sim. Tudo começa com a conscientização. Como isso impacta seu negócio. Né? Então, como isso pode potencializar o seu negócio. Né? Então, assim, eu faço parte de um outro grupo também que a gente fala muito sobre o poder do protagonismo feminino. Então, como é que essa história de se posicionar, o quanto... gente, isso está em manchete de jornal toda hora, de quanto o impacto desta complementariedade, né, de ter essa diversidade realmente impacta nos negócios. A gente está falando de números, a gente está falando de resultado, não é só uma questão, claro. Né? Então, o produto começa por aí, sobre sensibilização, sobre como tornar o ambiente mother-friendly, né? O que é acolhedor para essa mãe. Porque não adianta ela ter... E tem uma série de coisas que eu faço junto às empresas, que é no sentido, assim, de avaliar. Esse ambiente é acolhedor? Como é que as pessoas... O que as pessoas pedem aqui, mas o que de verdade pode entregar? Entendi. E quanto as pessoas podem fazer para que isso se torne realidade? Um exemplo... A salinha de amamentação é super importante, porque você não pode tirar o leite no banheiro da empresa. É antigênico. Ficou. Né? Caso, né, alguém não saiba, não é um ambiente adequado. Então, você tem que ter uma salinha para isso, porque facilita, você pode amamentar o seu filho mais tempo. Se você tiver, ele vai para a escolinha, mas se tiver o leite para você poder armazenar e também produzir, né? Porque se você para de tirar, ele para de vir. Mas não adianta você botar a salinha de amamentação 3 quilômetros da sua baia, né? Você está dentro de uma indústria, por exemplo, não adianta. Entendi. Colocar em outro andar, se você tem ponto, você tem horário. Então, assim, como é que você torna as coisas realmente possíveis? Não é? Então, assim, o RH quer fazer, mas tem que consultar, você tem que consultar as pessoas que estão lá, o que funciona. Claro, você tem que ouvir quem usa. Quem tem a demanda. Quem usa. Não viu aquele ministro no Japão que ele ia tirar a licença paternidade completa para ver se os homens... Porque lá já tem a cultura, já tem a lei, mas ninguém tira. Porque não está na cultura. Entendeu? Então, ok, entendi. Vi o impacto que você consegue fazer. Gostei. Estou ouvindo o podcast aqui. Como eu te acho? Nas redes sociais. Eu tenho conversado bastante com as pessoas e procurado oferecer uma variedade de conteúdo. Aliás, olha aqui, que tá... Quando acho que esse podcast for ao ar, já vai estar no site.
Opa. Olha aqui, o e-book, Os Impactos Reais da Maternidade no Trabalho, escrito por mim, Olha só. com um planner, para que a pessoa possa fazer o acompanhamento desde a hora Muito da notícia, da gestação, até a volta ao trabalho. Com E esse quais apoio. são suas Bacana, redes sociais? As redes sociais, então, Sumaia Thomas no Instagram, Sumaia Thomas no LinkedIn e o site sumaiathomas.com.br. Que, aliás, o site está maravilhoso. Obrigada. Muito bom, muito Muito bom. Bom, gostei muito dessa sacada, viu? Porque o planner faz toda a diferença. Então não é só o e-book, é o e-book e o planner. E como eu sei que é muito difícil às vezes ler, né, mães, mulheres aí amamentando, vai ter também o audiobook e a versão Kindle, aguardem. Muito bom, muito bom. Sumaia Multimídia. Sumaia, obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, Está queridos. fechando mais um episódio aqui dos Compulsivos. Eu sou Alessandro Saad, na minha frente Luiz Felipe Pátio. É isso aí, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Sumaia. Obrigada a vocês, valeu. Abraço, até a próxima. Até.